Antes de mergulharmos nesta história arrebatadora, quero te fazer um pedido especial. Se o amor, em suas formas mais inesperadas e até proibidas, já mexeu com o seu coração, se você acredita que algumas paixões nascem para desafiar o mundo inteiro, então deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal Histórias que o Amor Contou. É graças a esse simples gesto seu que podemos continuar trazendo histórias que falam direto à alma, histórias que nos fazem lembrar que, mesmo quando tudo parece perdido, o amor sempre encontra um caminho. Agora respire fundo, permita-se sentir cada palavra e venha comigo. Porque o que você vai ouvir hoje é mais do que um conto. É um sussurro do passado, um amor tão forte que ousou romper todas as correntes. O sol queimava impiedoso sobre as plantações de cana, onde o vento parecia brincar apenas para depois desaparecer, deixando para trás o cheiro doce e pesado das folhas cortadas. Dentro da casa grande, o ar era outro, abafado por cortinas espessas, tapeçarias carregadas e um silêncio espesso, quase sufocante. Beatriz Albuquerque, de 22 anos, sentia-se tão parte daquela imobilidade quanto as estátuas do jardim. Seu rosto delicado, de traços herdados de uma linhagem portuguesa orgulhosa, parecia sempre calmo, mas por trás dos olhos azuis pulsava uma inquietação que ela mesma temia nomear. Desde menina aprendera a se mover como quem dança, a baixar o olhar no momento certo, a sorrir contida para visitas importantes. Fora criada para ser admirada, não questionada, para costurar enxovais, não sonhos. Sua vida se resumia a longos dias dentro dos salões da casa, bordando ao lado da mãe, ouvindo confissões de outras damas que chegavam em liteiras rangendo pelas alamedas de pedra. As conversas eram sempre as mesmas: a qualidade do açúcar, o preço dos tecidos vindos da Europa, a sorte de um bom casamento. O destino de Beatriz já estava traçado desde seus 14 anos, quando o pai, o poderoso coronel Antônio Albuquerque, acertou com um vizinho o contrato que a faria esposa de um homem viúvo, dono de terras e fortunas. Para o coronel, era apenas mais um passo para fortalecer alianças e manter o prestígio do nome. Para Beatriz, era uma condenação silenciosa que ela aceitava com a docilidade ensinada por gerações de mulheres que nunca tiveram escolha. Havia, porém, pequenos momentos em que algo dentro dela se rebelava. Às vezes era o cheiro de terra molhada depois da chuva, que lhe trazia uma ânsia estranha no peito. Outras vezes, o canto longínquo de um trabalhador ao entardecer, ecoando entre as palmeiras, parecia arrancá-la do torpor e lembrá-la de que o mundo tinha cores que ela jamais tocara. Mas logo vinha o som seco da mãe a chamando para o rosário, e tudo retornava ao lugar. A respiração contida, o pescoço ereto, o sorriso pálido. Naquela tarde, Beatriz estava sentada num banco de mármore do jardim interno, observando as pétalas rosadas que haviam caído ao chão. Seus dedos deslizavam por cima delas, quase como se pedissem perdão por esmagar tanta beleza frágil. Foi quando, por entre as colunas do alpendre, seus olhos foram capturados por uma cena nova. Um homem caminhava pelo pátio de serviço, carregando tábuas grossas no ombro. Era alto, forte, e seus braços brilhavam de suor sob o sol violento. O chapéu de palha sombreava o rosto, mas ainda assim Beatriz pôde perceber o contorno firme do maxilar, o pescoço robusto, a forma como se movia, com uma segurança que destoava da postura submissa esperada de alguém da sua condição. Ela tentou desviar o olhar. Não devia prestar atenção num servo, ainda mais um recém-chegado, que sequer tinha nome nos papéis da casa. Mas algo nele a puxava de volta, como um ímã. Talvez fosse o modo como olhava o mundo ao redor, não com medo, mas com uma curiosidade viva, quase desafiadora. Talvez fosse só o corpo jovem, tão cheio de vida, que gritava para um coração adormecido há tanto tempo. Naquela noite, Beatriz demorou a adormecer. Estava deitada em sua enorme cama de dossel, o mosquiteiro envolvendo-a como um delicado cárcere. O som da noite vinha da mata, grilos, corujas, o coachar distante de sapos, mas dentro dela, o barulho era outro. Um tambor invisível que batia no ritmo do sangue. Lembrou-se dos olhos dele, ainda que mal os tivesse visto.
Inventou, sem perceber, um tom castanho escuro, quase negro, que a olhava com uma pergunta muda. Segurou o próprio corpo, sentindo o coração bater tão forte que parecia tentar fugir. Na manhã seguinte, ao se levantar para o desjejum, tentou convencer a si mesma de que fora um devaneio bobo, nascido do tédio e da solidão. Repetiu mentalmente rezas aprendidas desde criança, pediu a São José que a mantivesse no caminho reto, mas o coração não obedece preces. E quando saiu para caminhar pelo terraço, lá estava ele de novo, agachado junto ao canteiro de ervas, mexendo na terra com as mãos nuas, como se quisesse senti-la viva entre os dedos. Beatriz parou. Sem perceber, perto demais. O servo ergueu o rosto. Seus olhos realmente eram escuros, tão escuros que não refletiam a luz, mas pareciam contê-la, guardá-la para si. Por um momento, ela teve certeza de que ele via tudo o que havia dentro dela. A curiosidade, o medo, a fome de algo que não sabia nomear. Um calor subiu pelo seu corpo, ruborizando as faces, e ela quase deu um passo atrás. Mas ele apenas abaixou a cabeça num gesto respeitoso, o chapéu saindo por um instante para revelar cabelos negros, densos, levemente ondulados. Depois voltou ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Beatriz ficou ali, sentindo o corpo inteiro tremer. E foi então que entendeu. Não importava se ele não dissera palavra alguma. A semente estava plantada, e o que germinaria dali não poderia mais ser contido por cercas, correntes ou promessas de casamento. À noite, escreveu em seu diário, a mão tremendo: hoje, pela primeira vez, sinto que estou viva. Tenho medo disso, mas não quero perder o que não sei se já possuo. Fechou o caderno depressa quando ouviu passos no corredor. Escondeu-o sob o travesseiro e tentou compor o semblante dócil, mas no fundo dos olhos havia uma chama que jamais existira ali antes. E assim, sem que ninguém suspeitasse, a história de Beatriz e do servo, uma história destinada a desafiar o destino, começou a ser escrita, não em papéis oficiais, mas no silêncio pulsante de dois corações que ousaram se reconhecer. Os dias seguintes pareceram se arrastar, carregados de uma ansiedade doce que Beatriz não sabia onde guardar. Tentava ocupar as horas com seus bordados, mas os dedos erravam pontos e o fio se embaraçava de um jeito que a fazia suspirar e largar tudo no colo. À mesa, ouvia o pai discutir negócios com a mesma autoridade de sempre. Via a mãe lhe lançar olhares de cobrança para que mantivesse a postura e sorria com um recato automático. Mas por dentro, seu peito vibrava com uma expectativa que chegava a doer. Começou a inventar desculpas para caminhar pelo jardim ou pelos arredores da casa grande. Ordenava que as criadas colhessem mais flores ou que verificassem as ervas do pomar, só para ter um motivo de estar fora dos salões abafados. A cada passo, seu olhar buscava instintivamente aquela figura. Quando o avistava, algo se acendia nela de forma tão natural que chegava a ser assustador. Era como se toda a vida até ali tivesse sido apenas um longo ensaio para aqueles breves instantes em que o via respirar o mesmo ar que ela. Foi numa tarde de calor preguiçoso que o destino resolveu dar seu primeiro empurrão. Beatriz caminhava pelo caminho de pedras que levava ao antigo chafariz, um lugar que poucas pessoas da casa frequentavam porque diziam que a fonte estava amaldiçoada, história inventada pelas escravas antigas para justificar o mato crescido e o musgo que tomava conta das bordas. Ali, o mundo parecia distante, o ar tinha cheiro de terra molhada e segredos. Quando dobrou a curva do caramanchão coberto de buganvílias, quase esbarrou nele. O servo estava agachado, ajeitando pedras soltas, o rosto inclinado como quem não a percebera chegar. Beatriz parou tão de repente que sentiu o coração disparar, as pernas fraquejarem, o sangue correr apressado sob a pele. Pensou em dar meia volta, fugir como uma criança assustada, mas algo a manteve ali, plantada. Ele ergueu o rosto. Por um instante, ficaram se olhando. Não havia palavra alguma, mas o silêncio pareceu denso, cheio de perguntas e respostas mudas. Beatriz sentiu o calor subir até o alto das orelhas. Ele então se levantou devagar, deixando a luz revelar o contorno forte dos ombros, o peito que subia e descia num ritmo quase nervoso.
Era bonito, mas não de um jeito perfeito ou delicado. Tinha a beleza crua da terra que o moldava dia após dia, com marcas do sol e do trabalho. Perdoe, Sinhá, não a vi chegar, ele disse, com uma voz grave, surpreendentemente suave, o português tingido de um sotaque que ela não conseguiu situar de imediato. Talvez fosse o modo dos que nasceram longe das cidades grandes, misturado a palavras aprendidas no convívio com outros cativos. Beatriz tentou responder, mas a voz não saiu. Apenas fez um gesto com a mão, como se dissesse que não havia problema. Ele ficou ali, de cabeça baixa, mas não parecia submisso. Era como se aguardasse algo dela. Um sinal, quem sabe. Então, num rompante que nem ela entendeu, Beatriz perguntou: "Qual seu nome?" Ele ergueu o olhar de novo, um brilho inesperado dançando no fundo dos olhos escuros. "Miguel, Sinhá." Miguel. O nome soou diferente na boca dela, ainda que não o dissesse em voz alta. Um nome simples, mas que naquele momento carregou um peso quase sagrado. Sentiu o peito apertar, como se a partir dali não fosse mais possível ignorar a existência dele. "Está cuidando da fonte?" conseguiu dizer, a voz um pouco trêmula. "Sim, Sinhá. O feitor mandou arrumar as pedras. Dizem que é para não ter bicho peçonhento se escondendo." Beatriz assentiu, mas não se moveu. Estava fascinada pela forma como ele falava, pelo jeito respeitoso que não soava falso, pela força contida nos braços. Percebeu um fio de suor deslizar do pescoço dele até desaparecer sob a camisa de algodão grosseiro, e teve vontade, uma vontade tão nova que quase a assustou, de seguir aquele caminho com os dedos. De repente lembrou-se de quem era. Lembrou do pai, da mãe, do contrato de casamento. Sentiu-se tola, quase imprópria, por estar ali parada, trocando olhares com um servo. Deu um passo atrás, o coração disparado. Miguel pareceu notar o constrangimento e abaixou a cabeça outra vez. Eu vou deixá-lo trabalhar", disse, a voz baixa, carregada de algo que ela mesma não soube explicar. Virou-se depressa, mas antes de ir embora, arriscou um último olhar. Miguel estava a observá-la de soslaio, como se também lutasse contra algo dentro dele. Naquele instante, não eram Sinhá e servo. Eram apenas dois jovens, dois corpos vivos num mundo que não lhes permitia sequer sonhar juntos. Naquela noite, Beatriz não dormiu. Virou-se 1000 vezes no leito, sentindo o corpo leve e ao mesmo tempo pesado de desejos novos. Tocou o próprio peito, tentando acalmar o coração, mas cada batida parecia dizer o nome dele. Miguel. Um nome simples que agora estava cravado fundo nela, onde ninguém mais poderia alcançar. E ali, no escuro do quarto adornado por cortinas bordadas, Beatriz compreendeu que algo tinha mudado para sempre, e que, por mais que tentasse negar, não havia volta. Os dias seguintes foram uma mistura tortuosa de antecipação e medo. Beatriz tentava se ocupar. Fazia questão de ajudar a mãe a escolher tecidos para o enxoval do futuro casamento. Conferia os bordados das criadas. Supervisionava a arrumação dos quartos de hóspedes. Tudo para distrair a cabeça, mas o corpo, esse tinha vontades próprias. Um calor diferente a percorria sempre que se lembrava do encontro no chafariz, do modo como Miguel a olhara, tão diretamente que parecia despir não sua pele, mas a alma. Numa tarde úmida, o céu pesado de nuvens ameaçando desabar a qualquer momento, Beatriz decidiu caminhar até o pomar. Levou consigo um cesto, fingindo que escolheria frutas para o jantar. No fundo, carregava apenas o desejo de vê-lo de novo. A sensação era absurda, quase infantil, mas irresistível. O ar estava quente. O cheiro da terra molhada subia forte, misturado ao perfume doce das mangas maduras. Beatriz respirou fundo, tentando afugentar o nervosismo que a acompanhava como uma sombra. E então o viu. Miguel estava de pé ao lado de um pé de jabuticaba, a camisa aberta no peito, revelando a pele queimada de sol e o contorno firme dos músculos. Segurava um balde com água, jogando aos poucos sobre a raiz da árvore, concentrado. Cada movimento parecia estudado, embora ela soubesse que não era. Miguel apenas existia assim, com uma presença viva que dominava o espaço ao redor. Quando percebeu a aproximação dela, ergueu o rosto
e dessa vez não abaixou a cabeça imediatamente. Ficaram se olhando, como se o tempo parasse, e foi Beatriz quem, num ímpeto que a surpreendeu, se aproximou mais. O coração batia tão alto que temia que ele ouvisse. "Boa tarde, Miguel." A voz saiu baixa, rouca, quase uma confissão. "Boa tarde, sinhá." Ele falou devagar, o sotaque se enrolando bonito nas palavras. Tinha um meio sorriso, tímido, mas carregado de algo que fez o estômago dela se contrair. Beatriz abaixou o olhar para o balde. "Está regando o pomar?" "Sim. O feitor disse que a terra anda seca demais, mas acho que é só o tempo querendo chover." Ele ergueu o olhar para o céu carregado e voltou a fitá-la, como se ela fosse mais importante que qualquer previsão do tempo. Ela quis dizer algo, perguntar sobre sua família, sobre de onde viera, mas as palavras sumiram. Ficou apenas ali, sentindo o ar vibrar entre eles. Miguel parecia prestes a falar também, mas então um trovão ribombou ao longe, fazendo os dois se sobressaltarem. Beatriz levou a mão ao peito. Miguel deu um passo instintivo, como se fosse segurá-la, mas conteve-se no último instante. Ficaram a um palmo um do outro, tão perto que ela pôde sentir o cheiro dele, uma mistura de suor, terra e algo masculino que a fez estremecer. Quando seus olhares se encontraram de novo, o silêncio entre eles estava carregado de algo novo, denso, impossível de ignorar. O coração dela disparou tanto que Beatriz deu um passo para trás, quase tropeçando. Miguel estendeu o braço num reflexo e segurou-lhe o cotovelo, firme, impedindo a queda. O toque foi rápido, mas incendiou cada nervo do corpo dela. O calor da mão dele ficou impregnado em sua pele como uma marca. "Me perdoe, sinhá", murmurou ele, soltando-a com cuidado. Beatriz balançou a cabeça sem conseguir falar. Apenas segurou o cesto com força contra o peito e saiu quase correndo em direção à casa, o som dos próprios passos se misturando ao martelar do coração. Quando chegou ao terraço, apoiou-se numa das colunas, ofegante. Só então percebeu que estava sorrindo. Um sorriso cheio de susto, mas também de algo parecido com alegria. Naquela noite, a chuva finalmente caiu. Pingos grossos tamborilavam no telhado enquanto Beatriz se encolhia na cama, abraçando o travesseiro. Pensou nas mãos de Miguel segurando seu braço, na forma como ele a olhara, tão intenso que quase doía. Uma sensação morna se espalhou por dentro dela, subindo do ventre até o peito, fazendo-a fechar os olhos e morder o lábio para conter um suspiro. Ali, no escuro, prometeu a si mesma que aquilo precisava parar, que não podia de jeito nenhum alimentar aquela chama perigosa. Mas a verdade, uma verdade que crescia a cada batida do coração, é que já era tarde demais. E no fundo, parte dela desejava ardentemente que fosse Miguel quem a fizesse quebrar todas as regras que aprendera a temer. Os dias se tornaram um jogo silencioso entre olhares e pequenos gestos que ninguém mais parecia notar. Beatriz acordava já pensando em Miguel. Encontrava desculpas para percorrer corredores e jardins onde ele pudesse aparecer, e vivia com o peito tão apertado que chegava a ter dificuldade para respirar. Às vezes sentia culpa, rezava demoradamente no oratório, pedia perdão a Deus e aos santos por pensamentos que não ousava confessar nem ao padre, mas bastava avistá-lo outra vez para que todas as orações desmoronassem. Miguel também parecia diferente. Passava por ela com a cabeça baixa, como convinha a um servo. Mas havia algo em seu jeito que a fazia sentir-se nua, um quase sorriso nos lábios, um brilho nos olhos que se demorava demais. E quando se arriscava a levantar o olhar, havia uma chama que a queimava por dentro, deixando claro que ele também travava a mesma batalha silenciosa. Foi numa manhã úmida, quando a neblina ainda lambia o chão do jardim, que Beatriz o encontrou outra vez perto da fonte. Ele carregava baldes de água, mas ao vê-la, parou. Ela ficou ali, imóvel, as mãos trêmulas, segurando as pontas do vestido. Não trocaram palavras, apenas se olharam, por segundos tão longos que pareceram horas. O peito dela subia e descia num ritmo descompassado, o dele também. E então, num impulso maior que qualquer medo, Beatriz deu um passo à frente.
Miguel largou o balde e ficou tão tenso que parecia pronto para fugir ou para avançar. Ela estendeu a mão devagar, quase temendo tocá-lo. Seus dedos roçaram de leve o braço dele, sentiram a pele quente, pulsante, viva. Foi só um instante, mas suficiente para um arrepio percorrer o corpo dela, como se o mundo tivesse sido virado ao avesso. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um segundo, depois abriu-os de novo e encontrou os dela. Ali estava tudo o que precisavam dizer: a fome, o medo, o desejo, o reconhecimento de algo que não tinham como controlar. Então se afastaram bruscamente, cada um indo para um lado, corados, ofegantes, carregando aquela faísca como se fosse brasa viva escondida no peito. Naquela noite, Beatriz não dormiu. Reviu cada detalhe do toque, cada batida do coração dele sob seus dedos. Pensou em quantas regras estavam quebrando sem sequer dizer uma palavra. E descobriu, com um arrepio doce, que não se importava. Nos dias seguintes, não houve mais necessidade de desculpas para que se cruzassem. Era como se o destino se divertisse armando encontros. Miguel surgia no caminho dela de forma quase mágica, trazendo baldes, ferramentas, frutas. Ela parava. Eles trocavam algumas palavras sobre o tempo, sobre a plantação, mas seus olhos diziam tudo o que a boca temia pronunciar. E cada vez que isso acontecia, Beatriz sentia-se viva de um jeito que nunca conhecera. Chegou a temer que a mãe ou o feitor percebessem algo. Mas Dona Mariana estava ocupada demais preparando visitas importantes para o mês seguinte, e o feitor parecia interessado apenas em garantir que a produção não atrasasse. Ainda assim, Beatriz carregava sempre uma pontinha de terror no peito. Medo de serem descobertos, medo do pai, medo do que o mundo faria com eles caso aquele segredo viesse à tona. Mas acima de todo medo, havia algo maior. Um ímã que não permitia que ficassem distantes por muito tempo. Até que, certa tarde, Miguel arriscou um passo além do permitido. Beatriz estava sentada num banco de pedra, lendo um livro que não conseguia acompanhar, quando ele parou diante dela. Não disse nada de imediato, apenas ficou ali, tão próximo que ela sentiu o calor que subia de seu corpo cansado do trabalho. Ele olhou ao redor, certificou-se de que não havia ninguém, e então se abaixou até ficar na altura dela. Não devia estar aqui, sinhá, murmurou, a voz baixa, quase um lamento. Beatriz fechou o livro devagar, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar pela boca. Eu sei, mas eu não consigo ficar longe. Ele falou num sussurro rouco, os olhos cravados nos dela. Ela não respondeu, mas sua mão buscou a dele num gesto tímido, quase infantil. Os dedos se tocaram e foi como se uma corrente elétrica os atravessasse. Miguel apertou de leve e eles ficaram assim, ligados por um fio invisível, até o som distante de passos os obrigar a se separar. Ele se levantou num salto, recolheu a ferramenta caída e se afastou, sem olhar para trás. Beatriz ficou ali, o peito arfando, as mãos ainda tremendo. Fechou os olhos e sorriu. Um sorriso carregado de medo e de felicidade. Sabia que estava cada vez mais enredada, que aquilo não poderia acabar bem. Mas naquele instante, nada importava. Pela primeira vez em sua vida, sentia que pertencia a alguém, não por obrigação, mas por escolha. E isso era tão perigoso quanto irresistível. Naquela noite, Beatriz subiu mais cedo para o quarto. Inventou uma leve dor de cabeça para não participar do terço com a mãe e se trancou atrás da pesada porta de madeira. Assim que ficou sozinha, desabou na beira da cama, levando as mãos ao rosto. O corpo inteiro ainda vibrava com o toque das mãos de Miguel, como se pequenos fogos se acendessem sob sua pele. Era um calor novo, doce, que começava baixo no ventre e subia, dominando o peito, a garganta, chegando a marejar os olhos. Quis rezar, mas as palavras se perderam. Cada Ave Maria se embaralhava com o som da voz dele, dizendo que não conseguia ficar longe. Então chorou baixinho, sem saber se era de medo, de alegria ou de uma saudade estranha. Saudade dele, mesmo tendo acabado de vê-lo. Nos dias que se seguiram, qualquer prudência pareceu se dissolver. O mundo conspirava a favor deles ou, quem sabe, estava apenas indiferente.
cego como sempre estivera para os sentimentos dos que viviam à sombra dos salões. Dona Mariana passou a maior parte do tempo ocupada com cartas para parentes em Lisboa, e o coronel andava recluso no escritório, mergulhado em contas e recibos. Isso dava a Beatriz uma liberdade perigosa. Começou a sair cada vez mais, andando pelos jardins, pelos pátios, pelos arredores do engenho, sem nunca dizer a si mesma o verdadeiro motivo. Miguel parecia esperar por esses momentos. Às vezes ela o via de longe e fingia surpresa ao encontrá-lo. Outras, ele aparecia quase do nada, surgindo por entre fileiras de cana ou atrás de pilhas de lenha, como se tivesse seguido o som do coração dela. Nunca ficavam muito tempo juntos. Um servo não podia ser visto parado, conversando com a sinhá. Mas nos breves minutos em que estavam próximos, trocavam palavras rápidas, olhares longos, toques quase imperceptíveis que diziam mais do que qualquer declaração. Uma tarde, quando o sol já se preparava para se esconder, Beatriz estava na varanda interna colhendo algumas flores para enfeitar o oratório. Miguel passou carregando um saco de farinha no ombro. Seus olhares se encontraram e, por um instante, o mundo pareceu parar. Foi tão rápido que quem observasse talvez nem notasse. Mas para eles, durou o bastante para o coração dela disparar, o dele endurecer o maxilar e apertar o passo, como se lutasse contra a vontade de largar tudo e vir até ela. Naquela noite, Beatriz foi dominada por sonhos estranhos. Sonhou que corria por um campo aberto, o vestido branco flutuando atrás dela, os pés descalços, sentindo a grama molhada. Miguel corria logo atrás, os braços estendidos, o sorriso largo, vivo, como se nada pudesse separá-los. Quando finalmente a alcançou, puxou-a pela cintura e girou com ela no ar, rindo. O riso dele era tão claro, tão feliz, que fez o coração dela se encher de algo maior do que qualquer medo. Então, no sonho, ele a beijou. E o beijo foi tão real que Beatriz acordou arfando, a mão espalmada sobre os lábios, o corpo inteiro quente e úmido. Passou o resto da madrugada de olhos abertos, ouvindo o canto distante de um sabiá e se perguntando o que aconteceria quando aquela linha tênue que ainda os separava finalmente se rompesse. Porque no fundo, já sabia, era só uma questão de tempo. Eles estavam destinados a se encontrar. E quando isso acontecesse de verdade, quando Miguel não apenas segurasse sua mão, mas a tomasse nos braços, nenhum santo, nenhum pai ou tradição seria capaz de arrancar aquilo dela, mesmo que o mundo todo tentasse. Os dias seguintes carregavam um brilho diferente, como se o sol fosse mais dourado e o vento trouxesse recados apenas para ela. Beatriz passou a se vestir com mais cuidado, a escolher rendas e fitas como quem se prepara não para o mundo, mas para um único olhar. Cada vez que saía ao pátio, o coração saltava num compasso apressado, na esperança silenciosa de que Miguel estivesse lá, fingindo algum trabalho só para poder vê-la. Ele parecia perceber. Começou a rondar mais perto da casa grande, pegando tarefas que o aproximassem dela. Ajudava o jardineiro, consertava degraus, trazia lenha para as cozinhas. Às vezes encontrava desculpas para passar pela varanda onde ela bordava, e então, por um segundo que fosse, seus olhos se cruzavam. Era nesses breves encontros que todo o resto se desfazia. Não havia mais coronel, não havia matrimônio acertado, não havia medo, apenas aquela força que puxava os dois como marés que não sabiam recuar. Numa tarde cinzenta, a ameaça de chuva pairando sobre o engenho, Beatriz saiu para o quintal lateral, onde algumas flores começavam a se abrir apesar do clima úmido. Queria respirar longe da mãe, que andava impaciente com cartas que não chegavam de Lisboa. Ao virar o corredor, quase deu de cara com Miguel. Ele carregava um cesto de raízes, mas ao vê-la, parou tão abruptamente que o cesto quase caiu. Os dois ficaram imóveis, a respiração deles se misturando no ar pesado. Dessa vez, foi ele quem deu o primeiro passo. Miguel largou o cesto no chão, aproximou-se devagar, como quem teme espantar um pássaro. Beatriz não recuou. Ao contrário, sentiu os pés fincarem no chão como raízes famintas. Quando ele chegou perto o bastante para que ela sentisse o calor de seu corpo, algo explodiu entre eles.
Os dedos dele roçaram de leve o braço dela, e então subiram, hesitantes, até repousarem na curva suave do pescoço. Foi um toque tão delicado e ao mesmo tempo tão carregado de desejo que Beatriz fechou os olhos, ofegando. Quando abriu novamente, encontrou o rosto dele tão perto que podia contar os cílios. Miguel parecia lutar contra cada instinto, a mão trêmula, o maxilar apertado num esforço quase doloroso. Então ele falou, num sussurro rouco que saiu mais como um desabafo: "Me diga para ir embora, Sinhá, que eu vou." Beatriz sentiu um nó apertar sua garganta. Sabia que aquele era o momento de dizer não, de afastá-lo, de proteger a si mesma e a ele do que poderiam sofrer. Mas não conseguiu. Em vez disso, ergueu a mão e tocou o rosto dele, o polegar percorrendo a pele quente, sentindo o leve arranhar da barba que começava a despontar. Miguel gemeu baixo, como se aquele toque o quebrasse por dentro. E então aconteceu. Seus lábios se encontraram num beijo tímido, hesitante, quase casto. Foi um toque tão suave que mal parecia real, mas o efeito foi devastador. Beatriz sentiu o corpo inteiro incendiar, a cabeça girar, o coração disparar num ritmo insano. Miguel recuou 1 milímetro, como se quisesse ter certeza do que faziam. E quando viu que ela não o detinha, voltou a beijá-la, dessa vez com uma fome que fez o mundo desaparecer. Por um instante, não havia senzala, não havia casa grande, não havia leis ou castigos. Havia apenas ele, a boca quente na dela, as mãos grandes segurando-lhe o rosto como se fosse algo precioso demais para ser perdido. Quando se separaram, ambos ficaram ali, encostados, testas coladas, respirando com dificuldade, como quem emerge de um mergulho profundo. Beatriz sentiu uma lágrima escorrer pelo canto do olho, sem saber ao certo se era de medo ou de pura felicidade. Miguel enxugou com o polegar, o olhar dele tão carregado de ternura que doeu. "Eu não devia", começou ele, mas a voz falhou. "Eu sei", sussurrou ela, "mas não pare." E naquele instante tudo ficou claro entre eles. Não importava o quanto fosse proibido ou perigoso, aquele amor já existia, estava vivo, pulsando forte demais para ser negado. E o que viesse depois, o escândalo, o castigo, a dor, seria apenas o preço que teriam que pagar por terem ousado sentir. A partir dali, cada encontro entre Beatriz e Miguel passou a carregar a urgência de quem sabe que o tempo é curto, que a sorte é frágil e que a felicidade pode ser esmagada a qualquer instante. Encontravam-se nos cantos mais escondidos do jardim, por trás das colunas do antigo chafariz, ou mesmo entre as altas touceiras de cana, onde o vento sussurrava segredos e a luz filtrava em feixes dourados. Beatriz passou a viver para esses instantes. O resto do dia, as conversas sem vida com a mãe, o rosário rezado sem devoção, o bordado que se enchia de pontos tortos, era apenas o caminho para chegar ao momento em que sentiria o toque das mãos dele, o roçar quente dos lábios, o sussurro rouco dizendo seu nome. O medo não havia sumido, estava sempre ali, rondando, lembrando o quão errado tudo aquilo era. Mas, estranhamente, esse medo tornava tudo ainda mais vivo, mais urgente, como se soubessem que cada abraço poderia ser o último. Miguel também mudara. Antes, caminhava com a postura controlada de quem conhece seu lugar no mundo e as punições que esperam quem ousa sair dele. Agora, ainda havia cuidado em seus gestos, mas os olhos carregavam uma chama que não existia antes. Quando olhava para Beatriz, não era com submissão, mas com algo próximo à reverência, como se ela fosse uma dádiva que ele jamais esperara ter direito. Às vezes, quando se afastava depois de um beijo roubado, Beatriz via a dor atravessar o rosto dele, como se lutasse contra a vontade de agarrá-la e levá-la dali, sem pensar nas consequências. Numa dessas tardes, depois que se encontraram escondidos atrás do velho muro de pedras coberto por trepadeiras, Miguel segurou o rosto dela entre as mãos e ficou apenas olhando. O silêncio entre eles não era vazio. Estava cheio de promessas, temores e confissões que nenhum dos dois ousava pôr em palavras. Então ele encostou a testa na dela e sussurrou tão baixo que Beatriz quase não ouviu. "Se fosse em outro lugar, se eu fosse livre, eu pediria você para mim."
O coração dela se apertou de um jeito tão forte que parecia querer fugir do peito. Quis responder, dizer que se fosse livre, teria ido com ele para qualquer canto do mundo. Mas não disse. Ficaram apenas ali, respirando o mesmo ar, tentando guardar aquele instante como quem agarra um último raio de sol antes do entardecer. Naquela noite, Beatriz deitou-se sem acender as velas. Ficou no escuro, ouvindo o som distante do engenho, o grilo que insistia num canto melancólico, e se perguntou por quanto tempo ainda teriam. O futuro era uma sombra ameaçadora no horizonte, mas ela decidiu não pensar nisso. Ao fechar os olhos, sentiu os lábios formarem um sorriso involuntário. Ainda tinha o gosto dele na boca, e por agora, isso bastava para mantê-la viva. O calor do verão parecia mais intenso naquele ano. Ou talvez fosse apenas o sangue de Beatriz que ardia diferente desde que Miguel passara a fazer parte de seus dias. Já não bastavam mais olhares furtivos ou mãos que se tocavam por um instante. O desejo crescia entre eles com a força de uma enchente, rompendo as barreiras que a razão tentava erguer. Começaram a se encontrar cada vez mais longe dos olhos curiosos, em pequenos refúgios que Miguel conhecia melhor do que ninguém. Uma clareira atrás da capela em ruínas, um pedaço do pomar onde as goiabeiras formavam um arco quase impenetrável, um antigo estábulo abandonado coberto por eras. Ali, longe do mundo, Beatriz se sentia outra, não a filha obediente do coronel, mas uma mulher inteira, dona dos próprios desejos. Foi num desses encontros que Miguel tomou coragem de segurá-la pela cintura e puxá-la contra o peito. O corpo dele era firme, aquecido pelo sol, exalava um cheiro de terra, suor e algo que Beatriz só saberia chamar de vida. Quando seus lábios se encontraram, o beijo foi urgente, carregado de uma fome contida por tempo demais. Beatriz gemeu baixo, sentindo as pernas fraquejarem, e Miguel a amparou, o rosto tão próximo que ela podia sentir a respiração dele acelerar junto com a sua. "Eu penso em você o tempo todo", ele murmurou contra a boca dela, a voz rouca, quase dolorida, "mesmo quando tento não pensar." Ela não conseguiu responder. Apenas o abraçou mais forte, deixando que seus corpos se encaixassem num silêncio eloquente. Ali, não havia senhoras, senhores, feitor, igreja ou contratos. Só havia Miguel, e tudo o que ele despertava dentro dela. Mas nem sempre era possível ignorar o mundo. Às vezes, quando estavam juntos, um som ao longe, o latir dos cães, o rangido de uma carroça, bastava para que o medo se infiltrasse entre eles como uma faca gelada. Beatriz então se afastava rápido, ajeitava o vestido, e Miguel ficava ali parado, o peito subindo e descendo, lutando contra a vontade de puxá-la de volta. "Um dia vão perceber", ele disse certa tarde, segurando a mão dela com tanta força que quase doía. "E não sei o que vão fazer comigo, ou com você." Beatriz quis dizer que não importava, que ficariam bem, que encontrariam um jeito de fugir. Mas o peso do nome dela, do sangue, das tradições, caiu sobre os ombros como um manto frio. Não disse nada. Apenas o abraçou, o rosto escondido no pescoço dele, respirando fundo o cheiro que se tornara seu abrigo. Miguel passou a deixar pequenas oferendas para ela. Uma flor arrancada do mato, um colar de sementes trançadas pelas mãos dele, um pedaço de papel rude onde arriscara versos simples, mas tão cheios de sentimento que Beatriz chorou ao ler. Guardou tudo numa caixinha forrada de tecido azul, como se fosse um tesouro. Numa noite em que o céu estava limpo e pontilhado de estrelas, encontraram-se no velho estábulo. Ali, com o feno espalhado pelo chão, Miguel a deitou devagar, como se temesse que ela pudesse quebrar. O corpo dele tremia, o dela também. Quando se uniram, foi com uma delicadeza tão dolorosa que Beatriz chorou. Não de dor, mas de uma felicidade tão funda que parecia quase triste, por saber o quão efêmera poderia ser. Depois ficaram abraçados, ouvindo o som da noite, a pele ainda úmida, os corações batendo em descompasso. Miguel passou os dedos pelo cabelo dela, enrolando mechas entre os nós rudes das mãos calejadas. "Eu queria poder te dar o mundo inteiro", ele disse, num sussurro carregado de lágrimas contidas. "Você já me deu", respondeu Beatriz, a voz falhando. "Deu o que ninguém mais poderia."
Me deu a mim mesma. E ali, no escuro, souberam que estavam perdidos. Mas também souberam que por aquele breve milagre de tempo eram livres. E nada, nem o medo, nem as regras, nem o destino, poderia lhes tirar isso. O ChatGPT disse: nos dias que seguiram, tudo parecia caminhar à beira de um abismo. O amor deles florescia em segredo, mas as paredes da casa grande pareciam ter ouvidos. E o chão, olhos. Beatriz começou a notar olhares estranhos das criadas, cochichos interrompidos assim que entrava em um cômodo. Até Dona Mariana passou a fitá-la com um franzir suspeito na testa, como se farejasse algo fora do lugar. Miguel tornou-se mais cauteloso. Passava pelos corredores com o rosto sério, evitando ao máximo qualquer proximidade que pudesse levantar rumores. Mas bastava estarem sós por um instante, mesmo que fosse só o roçar de mãos atrás de uma porta entreaberta, para que todo o cuidado se dissolvesse. A intensidade crescia, junto com a angústia de saberem que o tempo lhes escapava por entre os dedos. Certa tarde, Beatriz encontrou Miguel próximo ao pomar. Ele trazia um cesto com mandiocas e bananas, o corpo reluzindo de suor e o rosto tenso. Ao vê-la, deixou o cesto no chão e olhou ao redor, certificando-se de que não havia ninguém. Ouviu o feitor conversando com o coronel. Disseram que há boatos sobre nós. Ele sussurrou, tão baixo que Beatriz precisou inclinar o rosto para escutar. O estômago dela se contraiu. Boatos? Alguém falou que me viu perto demais de você, que ando inventando tarefas só para ficar onde está. Beatriz sentiu as pernas fraquejarem. Quis dizer algo, negar, mas a garganta fechou. Miguel segurou-lhe as mãos, apertando com força, o olhar carregado de urgência. Talvez eu deva partir, ele disse, a voz quebrando. Ir para outra fazenda, tentar arrumar serviço longe daqui, antes que façam algo pior. Não. O grito saiu num sussurro sufocado. Beatriz o puxou para perto, os olhos marejando. Se você for, o que vai sobrar de mim? Miguel encostou a testa na dela, respirando pesado. O que mais me dói é saber que não posso prometer te levar junto. Não tenho nada. Não sou nada. Você é tudo para mim, sussurrou Beatriz, com lágrimas rolando pelas faces. Ele a beijou com um desespero quase cruel, como se quisesse gravar o gosto dela para sempre na alma. Quando se separaram, estavam ambos tremendo. Miguel então pegou o rosto dela entre as mãos calejadas e disse, num tom tão profundo que parecia vir do próprio peito: não importa o que aconteça, Beatriz. Não importa se me mandarem embora, se nos separarem. Você vai viver aqui. E encostou o dedo no peito dela, bem sobre o coração. Para sempre. Beatriz fechou os olhos, segurando o choro, e o abraçou como quem abraça a última esperança. Porque no fundo já começava a sentir o vento gelado da tragédia rondando ao redor deles. Sabia que o mundo não perdoaria um amor como o deles. Mas também sabia que nenhum castigo, nenhuma distância, conseguiria arrancar Miguel de dentro dela. O dia começou como tantos outros, com o som do galo rompendo a madrugada e o cheiro forte do café recém-coado se espalhando pelos corredores da casa grande. Beatriz acordou sentindo uma estranha leveza, como se o coração pressentisse um instante de paz antes da tormenta. Vestiu-se com cuidado, escolheu um laço azul para prender os cabelos e desceu para o de jejum. A mãe estava séria como sempre, e o pai lia cartas trazidas pelo tropeiro na véspera. Tudo parecia igual, tão igual que chegava a dar medo. Mas o silêncio que pairava à mesa tinha um peso novo. O coronel não lançou nenhum olhar afetuoso à filha, nem comentou sobre o noivo que logo viria buscá-la. Manteve-se concentrado nas cartas, os lábios se contraindo em linhas duras, os olhos sombrios. Beatriz tentou ignorar o nó que se formava no estômago, mas algo dentro dela se contorcia num aviso mudo. O tempo deles havia acabado. No meio da manhã, Miguel apareceu à beira do jardim para cumprir uma tarefa. Carregava uma enxada, o corpo coberto de suor, mas assim que seus olhos encontraram os de Beatriz, que observava da varanda, houve um instante em que o mundo pareceu parar. Era como se dissessem adeus sem precisar de palavras. Ele não sorriu, não fez menção de se aproximar. Apenas olhou, e aquele olhar continha tudo: o amor, o medo,
o pedido de perdão por não poder protegê-la do que viria. No mesmo momento, o feitor surgiu do nada, acompanhado de 2 capangas. Miguel foi chamado com um aceno seco. O coronel apareceu logo atrás, apoiado na bengala, o rosto uma máscara de fúria contida. Beatriz sentiu o corpo gelar. Desceu as escadas tão rápido que quase tropeçou, o coração disparado num ritmo doloroso. "Pai, o que está acontecendo?" perguntou, a voz aguda carregada de pânico. O coronel não a olhou. Apontou para Miguel e disse algo que soou como uma sentença. Miguel não tentou fugir, não disse uma palavra. Ficou ali, com o peito erguido, enfrentando o destino de frente. Os capangas o seguraram pelos braços e começaram a arrastá-lo em direção ao terreiro. "Não, pelo amor de Deus, não façam isso", gritou Beatriz, correndo até o pai, agarrando-lhe o braço. O coronel a afastou com um puxão seco, o olhar duro como pedra. "Você desonrou este nome, Beatriz. Não sabe o que fala. Vá para dentro." Mas Beatriz não obedeceu. Correu atrás dos homens, tentando alcançar Miguel. Quando conseguiu, agarrou-se a ele, chorando desesperada, sentindo o cheiro da terra e do suor que tanto amava. "Miguel, me perdoa. Me perdoa por não poder te salvar." Ele virou o rosto para ela e, num tom baixo, sereno, disse: "Você já me salvou. Mais do que nunca vai saber." Antes que pudesse dizer mais, foi puxado novamente. Beatriz caiu de joelhos no chão de terra, os grãos se cravando na pele delicada, enquanto assistia Miguel ser levado. Seu grito ecoou pelos pátios, assustando pássaros que alçaram voo num turbilhão cinzento. Não houve mortes naquele dia. O coronel, temendo falatórios, optou por mandar Miguel para longe, vendido a outro engenho. Mas, para Beatriz, foi como se o tivessem arrancado dela com violência. Passou dias trancada no quarto, recusando comida, segurando contra o peito a pequena caixinha onde guardava o colar de sementes, o papel amarelado com o verso torto. Chorava até não ter mais lágrimas. Meses depois, a família a obrigou a cumprir o casamento arranjado. O noivo era um homem correto, frio, que lhe ofereceu riquezas e posição, mas jamais amor. Beatriz tornou-se senhora de outro engenho, mãe de filhos saudáveis, respeitada por toda a vizinhança, mas por dentro carregava um espaço vazio que nada nem ninguém jamais preencheu. Às vezes, quando o vento mudava e trazia o cheiro da terra úmida, fechava os olhos e sentia Miguel ali, tão perto que podia quase tocá-lo, e então sussurrava baixinho, como quem reza: "Você vive aqui, para sempre." E assim viveu Beatriz, com o coração partido, mas cheio de um amor que nenhum tempo ou distância foi capaz de apagar. Porque certos amores, mesmo proibidos, se tornam eternos justamente por não terem tido chance de existir no mundo que se conhece. Eles florescem num outro lugar, secreto, onde só as almas apaixonadas sabem caminhar. E essa história ainda não acabou. Se você quer saber o que mais o destino reserva para Beatriz e Miguel, deixe seu comentário aqui embaixo pedindo a continuação. Assim, juntos, poderemos seguir contando esse amor que ousou desafiar o mundo e que pode ainda ter muito o que viver. Se essa história tocou o seu coração, se fez você lembrar que o amor é capaz de desafiar qualquer regra, por mais cruel que o mundo possa ser, então eu te peço: deixe o seu like, compartilhe com alguém que acredita no poder do amor e se inscreva no canal Histórias que o Amor Contou. Aqui, a cada nova história, relembramos que o amor tem muitos caminhos, e mesmo quando parece proibido ou impossível, ele encontra um jeito de florescer, nem que seja só dentro da gente, para sempre. Obrigado por ouvir com o coração aberto. Até a próxima história.